Essa discussão que nós estamos fazendo aqui é uma discussão que são bases para a gente tomar decisões operacionais. Aliás, não existe academia se não houver empenho político. Senão nós ficamos encastelados em saberes e isso não tem reverberação. Eu sou o professor Mário Tito, eu tenho doutorado em Relações Internacionais pelo UNB e venho da área de economia também, eu sou bacharel e mestre em economia pela Universidade da Amazônia de Belém, além de ser filósofo pela Católica de Brasília. Hoje trabalho na Universidade da Amazônia, no programa de pós-graduação em gestão de conhecimento, sou professor e pesquisador desse mestrado, e também sou professor da Universidade do Estado do Pará, a UEPA. A gente, quando vem fazer essa discussão sobre reindustrialização e o lugar da Amazônia, eu gosto de começar dizendo o seguinte: a professora Márcia falou uma coisa ontem que eu acho muito interessante, a ideia de trazer esses seminários regionais para aprender da região e fazer um conhecimento que é coletivo. Então, a gente fala em Amazônia, mas eu queria começar dizendo que, na verdade, são várias Amazônias. São várias Amazônias. Essa pluralidade de Amazônias, inclusive esse livro eu recomendo, é o livro é muito interessante porque traz consigo essa perspectiva de uma variedade de perspectivas da própria região amazônica. E eu faço questão de dizer isso, porque se você for olhar o mapa, só olhando pelo mapa, você vai vai verificando que não existe só a Amazônia das florestas. A gente é muito redutivo quando fala da Amazônia da floresta, porque uma boa parte da população, se não a maioria da população na Amazônia, vive em centros urbanos. Então, existe uma Amazônia urbana, existe uma Amazônia profundamente marcada pelos problemas e benefícios de estar num campo urbano. Eu digo isso também porque eu quero apresentar rapidinho, me desculpem, não é só para o pessoal que veio do Rio ou do Sudeste, não, é para nós mesmos aqui da região que não, às vezes, conhecemos a nossa própria região. Muito prazer. Santa Maria de Belém do Grão-Pará. É o nome da minha cidade, Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Você vê lá o Forte do Castelo, Ver o Peso, COP25 próximo ano, COP30 próximo ano lá em Belém. Minha queridíssima terra de Ajuricaba, Manaus, né? Porto Velho, lá à margem do Rio Madeira. Forte de São José de Macapá, banhado pelo rio Amazonas. Pouca gente sabe que Macapá é banhada pelo Amazonas. É lá que deságua o Amazonas. Exatamente. Olha só. E para ficar mais interessante, uma cidade que não é capital, mas que eu acho que é uma pérola da Amazônia. Quem não foi deve conhecer. Que cidade é essa? Não acredito. É o meio do caminho entre Belém e Manaus. Santarém. Isso é Santarém banhada pelo rio Tapajós. Vocês perceberam? Eu coloquei 5 cidades, 4 capitais e uma cidade não capital. A gente não conhece a nossa região. A gente, às vezes, fala só do nosso e precisa conhecer essas regiões. Então, eu convido vocês a olhar a Amazônia nessa pluralidade que está aí. Ou seja, falar de Amazônia, falar de industrialização da Amazônia, do lugar da Amazônia, eu tenho que perguntar de onde eu estou falando. Não que sejamos diferentes, nós somos complementares, inclusive. Uma coisa é o amazônico ali do Acre, de Rondônia, de Roraima, do Amapá. Então, essa diversidade tem que ser colocada na mesa quando a gente for falar qual é o lugar da Amazônia, né? Vejam que aqui tem um mapa, o mapa anterior, ele discute o caminho da soja. Vocês estão vendo lá o vermelho? É o caminho da soja. Ele nasce ali, a soja tem o seu epicentro inicial lá no Mato Grosso, vai avançando por Rondônia. Não se esqueçam que Rondônia é de uma colonização muito forte paranaense, de Paraná, Ariquemes, as cidades de lá. Vejam o caminho, sobe, vai pelo Rio Madeira, encontra-se em Manaus, Parintins, Santarém e vai desaguar lá ao lado do arquipélago do Marajó. Passou Itacoatiara, exatamente. E aí veja,
Quando a gente olha só esse ponto vermelho, a gente percebe que o caminho da soja atravessa a Amazônia, literalmente. Ela não vem para cá. Ontem o Ademar falava da possibilidade dos acordos com a China para abrir o caminho para o Pacífico. Enquanto não houvesse caminho para o Pacífico, a saída é pelo Atlântico. E se a saída é pelo Atlântico, ela vai levando toda essa produção ao longo de toda a Amazônia. E vejam como isso impacta diretamente toda a dinâmica da região. Uma outra lógica de pensar a Amazônia é pensar a lógica das unidades militares e também a perspectiva mineral. Se você olha como o mapa é interessante sobre a perspectiva. Onde é que estão as unidades militares? Nas fronteiras. Veja a fronteira lá, desde o Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa. Vejam onde estão as principais reservas indígenas e vejam onde estão as usinas hidrelétricas que são projetadas. Então, se você for perceber, há uma simbiose, uma transversalidade de temáticas na Amazônia. Não é tão simples dizer a Amazônia é assim. Ela tem uma série de lógicas, nós não vamos poder passar muito tempo assim, mas aí tem a questão do desmatamento, queimadas, vejam todo o arco de fogo que se faz na região, que tem a ver também com o avanço da pecuária, tem a ver diretamente com o avanço da monocultura, né? E emblemático no início do ano passado foi exatamente essa perspectiva do adoecimento e matança, quase que um genocídio de populações indígenas Yanomami, e essa foto aí do Fora Garimpo mostra claramente a lógica que está por trás. Então, falar de industrialização e reindustrialização da Amazônia, sem perceber essas lógicas, é tentar falar de uma coisa padronizada que não alcança o ponto mais fundamental da nossa região. E uma foto final é onde falava a colega economista ontem da Suframa sobre a questão do açaí, né? Essa é uma foto que eu gosto muito dela. É a foto que é emblemática para entender um pouco os caminhos da Amazônia. Por mais que eu tenha falado no rural, essa imagem do urbano impacta a gente. O açaí lá atrás, as canoas, as casas de ribeirinhos. Nessa perspectiva eu começo a falar. O que é exatamente essa indústria 4.0 que tanto tem se falado? E que tanto impacta, por exemplo, as relações de trabalho e emprego? O que é essa indústria 4.0? O que é que significa falar em industrialização na perspectiva da indústria 4.0? Logicamente que nesses 20 minutos a gente vai apenas passar, né? Mas é para entender uma lógica a partir dessa perspectiva do avanço da produção em escala, utilizando-se de recursos tecnológicos cada vez mais avançados. Ou seja, você mantém produção em escala, produção voltada para o aumento da lucratividade com a diminuição dos custos marginais e, ao mesmo tempo, você agrega valor cada vez mais, eu diria, cada vez mais intensos, seja do ponto de vista da tecnologia, do capital e cada vez menos a utilização do recurso mão de obra, força de trabalho. Então, nessa perspectiva, nós temos a primeira indústria, chamada 1.0, aquela indústria lá de 1784, que culmina com 1815, com a Revolução Industrial na Inglaterra. Depois nós temos uma segunda revolução industrial, que é chamada indústria 2.0, que é o incremento, verifiquem, o incremento da perspectiva da linha de montagem pela eletricidade, é a grande revolução da eletricidade. Estamos falando de 1870. Já na década de 60 para 70 do século passado, nós vamos ter a robótica entrando, que é a indústria 3.0, a participação da robótica, computadores, o avanço da internet, os eletrônicos, que começa, para aqueles que são jovens há mais tempo quanto eu, né? Começa com o Japão muito forte nessa perspectiva, e aí vai avançando. E a indústria 4.0, que aí sim é essa que nós estamos experimentando agora, que é a chamada indústria do século XXI. Nós estamos falando de uma indústria 4.0, onde não só há o avanço da robótica e o acesso à internet, vejam que lá nós estamos falando daquilo que nós chamamos de inteligência artificial, do aprendizado. É interessante isso, né? Ontem também a colega da Suframa falou uma coisa interessante, quando disse que qual é a diferença de um celular para outro a partir dos pixels?
Não é mais a questão do pixel, é quanto aquela determinada tecnologia aprende, entre aspas, com as informações que são dadas como input para ela. Então, de alguma forma, a internet 5.0, 5G, é a internet das coisas. Ou seja, onde todos os aparelhos, de alguma forma, passam a ter um processo de interconexão. E isso leva a cada vez mais a automação dos processos. A questão não é mais quanto se produz, a questão é como se produz a partir de um aprendizado constante das próprias expressões cibernéticas. Portanto, nós vivemos hoje, a indústria 4.0, ela obedece a uma lógica. Qual é a lógica? A lógica da dromocracia cibercultural. E essa palavra não é democracia, é dromocracia mesmo. Ou seja, o poder da velocidade. Dromocracia é o poder da velocidade. Ou seja, nós vivemos numa cultura cibernética onde cada vez mais tem poder aquele que tem mais velocidade. Isso já era possível antes, tá? Quanto mais veloz eu sou, mais poderoso eu sou. Só que esse primeiro momento era a velocidade no espaço. Agora é a velocidade no ciberespaço. Ou seja, é uma velocidade na perspectiva de uma tecnologia de acesso a processos que não mais se passam no espaço, mas na virtualidade. Esse é o momento que nós vivemos. Essa é a indústria 4.0, onde tudo é integrado de modo tal que o processo de construção não é só uma questão do espaço, mas é uma questão de domínio, de pacote de dados, de gestão, de possibilidades de comunicação, inclusive via satélite. Uma notícia muito agora, né? O governo do estado do Pará anunciou que adquiriu uma série de antenas via satélites da Starlink para poder alcançar a educação em todo o estado do Pará. Tecnicamente, isso é muito interessante. Agora, de quem comprou, quem ganhou com isso, quem está levando o recurso, quem está sendo possibilitado de acessar isso e quem nunca vai acessar isso. Né? Então, essa indústria 4.0 que está nos colocando. O que é que a Amazônia tem a ver com isso? E já que é para falar de reindustrialização, que esse é o ponto da nossa discussão, eu trago rapidinho aquilo que está no documento, no plano de ação do governo brasileiro, sobre a questão da reindustrialização do país. Ontem se falou bastante sobre isso, por isso eu vou passar bem rápido. Ou seja, uma das coisas mais fortes que se pensa é exatamente aquele segundo lá, estimular o desenvolvimento produtivo e tecnológico e a inovação entre múltiplos setores e agentes. A nova indústria brasileira entende que é preciso um desenvolvimento tecnológico, na linha dessa tecnologia cada vez mais avançada. E não se esqueçam, a disputa de hegemonia no mundo se dá pelo acesso não só a fontes energéticas, isso é importante, mas ao progresso tecnológico que vai crescendo cada vez mais. E isso passa muito rápido. Então, essa nova indústria pede esse tipo de abordagem. Ontem, quando se discutiu aqui, alguém falou assim, onde é que a Amazônia está localizada nessa perspectiva? Lógico, a nossa resposta mais rápida seria localizada ali na missão 5, sobre bioeconomia, essa discussão do nosso anteparo, do nosso panorama que nós estamos aqui. O problema é que se nós só focamos a missão 5, a gente está relegando a Amazônia a um determinado papel, nessa divisão da produção. Na verdade, o papel da Amazônia deveria estar em todas as missões. Porém, a discussão que se coloca é que hoje continua a se falar nessa missão da Amazônia no âmbito sustentável. Isso aqui é bem rápido, vou passar. Nós temos o problema da inovação no Brasil, e aí a gente fica logo pensando como desenvolver uma indústria 4.0 na Amazônia se nós não temos formação de capital humano capaz de desenvolver esses processos. E aí, a gente se coloca qual o lugar da Amazônia, então, nesse negócio. A perspectiva que eu quero colocar aqui é questionar esse lugar que está sendo destinado à Amazônia. Né? Um olhar bem rápido do contexto nacional e internacional me permite dizer algumas coisas básicas. Nós estamos em um período de difusão e transição de poder no mundo. Hoje, o mundo olha para a Ásia-Pacífico.
Diz um autor de relações internacionais que não é que o poder esteja indo para a Ásia, ele está voltando para a Ásia, porque já foi a Ásia. Então, nessa perspectiva, o centro de discussão no mundo hoje são as relações entre China e Estados Unidos e todo o processo de dominação ali do Pacífico. É importante ter isso claro para entender que nós estamos com problemas sérios da falência do multilateralismo. O que é isso? O professor Ademar falava isso ontem, né? Esses acordos, essas perspectivas, elas obedecem aos interesses de quem tem mais poder de barganha. Quem não tem poder de barganha vai fazer o bandwagon, vai lá na linha de ficar seguindo o vagão principal. Então, quem não tem poder de barganha vai ficar apenas na rabeira do processo. Depois, nós temos problemas de avanço dos direitos humanos e direito humanitário. Isso ficou claro, está ficando muito claro no conflito em Gaza, na Ucrânia, refugiados ambientais. Nós temos, e eu queria marcar esse ponto 3 como muito importante, nós temos uma oligopolização na economia real e nas finanças. Não só a economia real, produção de bens e serviços, que tem o processo de oligopólio, de poucas empresas mandando, mas isso também acontece no mercado financeiro. Ou seja, poucas empresas mandando no processo de mercado financeiro. Aquilo que o Marx já falava, D gera D', ou seja, o meu dinheiro inicial vai gerar o meu dinheiro final, sem passar pela mercadoria. Esse processo, o Ladislau Dalbor costuma dizer que é um grande polvo. Existem corporações que juntam economia real e domínio do mercado financeiro em si mesmas. Então, cria-se um polvo nisso aí. Tentáculos para todos os lados. É bem interessante esse estudo para mostrar que nós estamos dentro desse tentáculo. Você vai no supermercado, pega qualquer produto alimentício, você vai ver que lá tem uma grande corporação por trás. Na minha tese de doutorado sobre a fome no mundo, eu mapeei 10 grandes empresas somente que mandam no mercado de alimento no mundo todo. Algumas são fáceis de descobrir, né? Coca-Cola, Pepsi e tal. Mas outras não são tão fáceis assim. Unilever, por exemplo. Unilever, que a gente conhece como produz shampoo, na verdade, ela é um dos grandes conglomerados alimentares no mundo. Né? Depois, nós temos o problema democrático-político no mundo. O Estado ele é socialmente construído, ou seja, ele se manifesta lá fora, dependendo do jogo de forças internos. Então, uma coisa é o Brasil de Bolsonaro, outra coisa é o Brasil de Dilma, outra coisa é o Brasil de Temer ou de Lula. Como ele está organizado internamente, ele se posiciona externamente. Não é à toa que o Lula está hoje lá no G7. Né? Ele está lá na reunião do G7, esteve ontem na OIT. É o posicionamento do Brasil pelo jogo de forças internos. Não é à toa que o Bolsonaro saiu de várias entidades de direitos humanos na sua política externa. E o Estado é socialmente construído internamente também. E aí nós temos um problema sério de democracia, de representatividade. Nós temos uma elite do atraso, ou seja, uma elite que só pensa naquela intermediação que o Ademar falava ontem, ela se contenta com a intermediação, então se não tem indústria, dá no mesmo, porque ganha do mesmo jeito. E olha que eu sou de uma área agrária, eu sou servidor do INCRA, e isso está claro para mim. É muito mais fácil ganhar dinheiro apenas intermediando o recurso fundiário do que efetivamente adentrando numa produção cada vez mais agregadora de valor. Nós temos uma colonialidade, há uma colonialidade de fora para dentro, eu chamo de adextra, ou seja, o processo de colonialidades onde nós estamos submissos aos processos de narrativas internacionais, mas existe uma colonialidade interna também, ou seja, de nós estarmos sem o protagonismo do processo, colonialidade dentro do país, decisões tomadas de fora de outras áreas sobre a Amazônia, e a questão do fundamentalismo político-religioso que domina hoje, infelizmente, o nosso Brasil. Exemplo claríssimo o que a Câmara fez há 2 dias atrás com a questão da PL que criminaliza a menina que foi estuprada e, portanto, vai pegar uma pena muito maior do que o próprio estuprador. Então, isso já é uma expressão muito clara de que nós estamos vivendo um processo claro de liberalismo, conservadorismo e poder pastoral. Ou seja, a ideia de uma religiosidade que influencia a política. É laico hoje o Brasil só na Constituição, mas na prática está sendo profundamente dominada por uma lógica religiosa. O problema, me endereço ao final agora,
Falar de bioeconomia como uma expressão de indústria 4.0 na Amazônia traz consigo reflexões seríssimas. A primeira é entender que bioeconomia é um conceito que está em disputa. É um conceito que não é tão inocente assim. É um conceito que está sendo disputado para ver quem leva para frente essa perspectiva. Se, de um lado, o norte global fala que a bioeconomia é uma alternativa para unir o crescimento econômico com as boas práticas ambientais, por exemplo, a questão da produção limpa, biocombustíveis. E aí você tem uma biotecnologia industrial, produção primária, saúde, uma série de produções que agregam valor, isso é importante. Porém, é também claro que nesse processo de entender a bioeconomia como acesso e produção de insumos cada vez melhor tecnologicamente falando, o Brasil tem uma inserção subordinada. O Brasil continua entrando nesse processo como uma subordinação. Na divisão internacional do trabalho dentro da biotecnologia, nós entramos como sempre entramos, produtores de matéria-prima, do exótico, daquilo que vai se buscar, das essências. Mas quem efetivamente ganha com isso é quem vem de fora. Por isso que eu digo que existem alguns vácuos para pensar em biotecnologia e bioeconomia na Amazônia. Primeiro, uma desigualdade regional muito forte. Segundo, um baixo financiamento em pesquisa nas instituições de ensino superior da região. Eu faço aqui uma crítica muito forte à destinação de recursos para estudar a Amazônia, muito mais para uma USP da vida do que para o NAIA da Universidade Federal do Pará ou para a Universidade Federal do Amazonas. Se você compara os valores que são destinados, é absurdamente desigual. Como é que você pode pensar em produção de conhecimento interno se os próprios centros de pesquisa da Amazônia não recebem todo esse ajuste? Meu filho faz mestrado num dos grandes institutos de pesquisa de saúde tropical na Amazônia, que chama Instituto Evandro Chagas, em Belém, que é ao lado da Fiocruz, Instituto Butantan, são os 3 grandes centros de pesquisa. Meu filho disse, nós não temos insumos para os nossos laboratórios. A minha pesquisa sobre virologia, diz ele, no mestrado dele, não avança porque não temos dinheiro. Então, tecnicamente, há esse problema. Depois, mão de obra pouco qualificada, e aqui nós temos um problema sério desde a base. Saberes tradicionais vistos na ótica da racionalidade instrumental, ou seja, os saberes são vistos apenas enquanto servem para produzir algo, não como um fim valorizados em si mesmos. Né? Se esse saber me ajuda a produzir algo, ok. Se não, isso é sinônimo de atraso. E, por fim, um abismo digital muito grande. Aqui não tem como pensar diferente. Nós temos na Amazônia um abismo digital. Ou seja, nem todo mundo tem acesso. Sabe aquela história da dromocracia? Quem tem poder é quem mais veloz? Existe o dromo apto, aquele que tem velocidade, portanto é apto, e o dromo inapto, aquele que não tem velocidade e, portanto, não está apto para esse processo. E aí, a disputa se dá em 2 âmbitos. O primeiro, a bioeconomia como evolução do agro. Os próprios setores representantes do agronegócio brasileiro, como a CNA e outras, vêm dizendo claramente que a bioeconomia é o novo nome para o agronegócio. É o agronegócio sustentável. Até onde isso é verdade, é algo a ser discutido, mas é o rótulo que se coloca, tá? O agronegócio sustentável. Isso é bioeconomia para o mercado, né? Eu estou vendo isso em Belém claramente com a chegada da COP30, o que a gente está percebendo dessas reuniões, desses eventos, desses summits para discutir o papel do agronegócio é algo impressionante. E aí eu trago a fala da Nurit Ben-Suzan, que eu acho bem legal discutir a questão. Não se deve falar, segundo ela, somente em bioeconomia, mas falar em sociobiodiversidade. Portanto, sociobioeconomia. E é importante pensar que, do jeito que as discussões sobre bioeconomia vêm sendo feitas, elas ignoram o trabalho de que as populações tradicionais já faziam, buscando valorização dos recursos e conhecimentos dos territórios onde estão. E ela fala claramente que tratar ribeirinhos, Quebradeira de Coco e Babaçu e outras comunidades tradicionais como atores fundamentais e protagonistas dessa cadeia, que hoje são comercialmente vistas com bons olhos, não como mão de obra semi-especializada e deixada de lado.
Então, no centro do processo de bioeconomia e, portanto, da indústria 4.0, não pode ficar de fora o humano. Não pode ficar de fora o trabalhador. Não pode ficar de fora a sociedade civil. E, nesse sentido, a pergunta que se faz é, será que uma iniciativa chamada Amazônia 4.0, coordenada lá pela USP, de alguns pesquisadores até importantes no Brasil, será que ela realmente expressa tudo isso que nós queremos de bioeconomia? Ou seja, se a gente olha para o Amazônia 4.0, e aqui eu não vou destacar muito porque eu não tenho mais tempo, mas a expressão Amazônia 4.0, esse programa todo de experimentação conduzido pelo pesquisador Carlos Nobre, de onde vem o dinheiro? Recursos são externos, são de fundos e megafundos financeiros. Esses recursos vêm de grandes corporações e vêm de ONGs. Há um pouco envolvimento do poder público, e de fato, pouquíssimo. Depois, o papel das universidades, onde é que está? Qual é o envolvimento da comunidade local, verdadeiramente? A ideia, segundo o Joaquim Belo, do CNE, do Conselho Nacional de Extrativismo, a ideia é boa, só que ela vai parar na mão de empresas que estão com capacidade instalada, com gestão de processo, dominando todos os elos de gestão da cadeia de valor, coisa que em nossas comunidades ainda está muito aquém. Então, será que dá certo? Até porque os laboratórios são fora daqui, estão se fazendo experimentações, etc. e tal. E, por fim, eu me endereço ao final para 2 últimos slides que eu queria destacar essa temática dentro da bioeconomia, nessa perspectiva. Nós não podemos falar de desenvolvimento da Amazônia sem um protagonismo amazônida. Aqui nós não estamos falando em sectarismo, não é isso. A ideia é envolver-nos na discussão, é estarmos juntos nesse processo. Se você não tiver uma economia que faça a distribuição e faça a reparação, que não faça a inclusão de pessoas, ela é só o mesmo que está aí, excluindo as pessoas, deixando gente cada vez mais ricas e as pessoas de um outro lado, a grande maioria, cada vez mais pobre. Por isso que a COIAB, a Comissão Indígena Brasileira, vem dizendo que é preciso indigenizar a bioeconomia. Trazer essa discussão para além dos grandes processos, e aí o Ricardo Abramovay fala nessa perspectiva da desigualdade da Amazônia, e por isso que eu acho que nessa perspectiva é importante que a gente tenha esse processo de protagonismo. Eu acho isso muito interessante, eu faço parte de um coletivo de pesquisadores da Amazônia toda, que é exatamente protagonismo Amazônia, já convido os pesquisadores aqui a participarem. É uma discussão que a gente tem feito com pessoas da Amazônia e fora dela para discutir exatamente esses processos. Essa logo foi criada a partir de algumas coisas básicas. A questão indígena, negra, aqueles que vêm de fora, o processo do urbano e do rural. Por isso, o protagonismo da Amazônia é fundamental para nós entendermos qual é o nosso caminho, o nosso rosto, o nosso lugar nessa nova versão de indústria que se quer ter no Brasil. Obrigado a todos.